Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje temos a parte 2 das melhores corridas para você reassistir. E lembrando que esse é o último vídeo antes das minhas férias, pois esse vídeo está sendo gravado às 6 da manhã de um sábado, dia 3 de janeiro. No vídeo de amanhã eu explico o porquê eu vou tirar férias de um mês ainda. Meu Deus do céu. Mas hoje falaremos de corridas boas para você rever no YouTube. Sim, aqui mesmo, de graça e sem aquelas faixas, como certos canais fazem. Mas como na parte 1, falaremos de 5 corridas disponíveis no YouTube, de graça. 4 delas em português, apenas uma que eu não achei em português, apenas em inglês. Mas após tudo isso, vamos logo para o vídeo. Agora sim, vamos logo para o vídeo. Austria 2019, uma corrida para mim subestimada. Mas vambora. Leclerc, o pole largou bem, mas o Verstappen ficou. E depois o Norris passava o Hamilton. Depois na terceira reta, eles estavam roda a roda, mas o Lewis repassava o Norris. Na volta 7, o Max abria asa e passava o Norris. Então se recuperava, pois era o 6. Depois de 2 voltas, ele passava o Kimi, então já ia para quinto. Na 22, as paradas começaram. A parada do Bottas foi bem, já do Vettel, a Ferrari não estava preparada. É brincadeira, hein? Depois disso, o Leclerc, o líder, parou no box, mas o highlight não mostrou isso. E depois, já na volta 50, o Verstappen chegava, abria asa, pegava vácuo e passava o Vettel. Então ia pro pódio, pois era o terceiro. Na 56, o Max falava que não tinha potência, mas logo depois ele mergulhava e ainda passava o Bottas. E com isso o cara que largou mal era o segundo. Agora ele em busca do Leclerc, que tinha vantagem de quase 6 segundos. Incrivelmente, ele tirou essa vantagem. Então na volta 68 ele foi pra cima, abria asa e mergulhava. Ele passava, mas o pessoal saiu melhor e retomava a liderança. Essa batalha não terminava, pois na volta 69 ele abria asa. E como Leclerc abriu meio mundo, o Max mergulhava e jogava o Charles pra fora. Mas desse jeito ele liderava a corrida. E por causa dessa batalha vencida, ele vencia na Áustria. Após largar mal, ele ainda vencia a prova. E por causa disso, você tem que reassistir essa corrida. Após essa corridaça, vamos para outra melhor ainda. Mas seguimos 2019. Alemanha 2019, uma corrida maluca. Ela é a segunda no site F1 Fans, só atrás do Brasil 2012. Uma corrida que eu falei na parte 1. E uma informação importante: a Mercedes nessa corrida usaria a parte da frente toda branca, tipo branca mesmo. Isso para comemorar os 125 anos no automobilismo. Mas na corrida chuvosa, o Hamilton largou bem e seguiu na ponta. Bottas depois escapou e foi lá fora. Já o Raikkonen incrível ia para terceiro. Na volta 2, o Pérez rodava, ia pro muro e por lá ele ficava. Na volta 8, o Vettel foi pra cima, mas o Kimi fechou, ainda passou o Magnus. E foi essa a reação do Galvão. Na 19, a curva 17 fazia sua primeira vítima, e ele era o Sainz, que rodou, mas conseguiu voltar. Depois na volta 24, o Vettel metia o loucaço e colocava o pneu macio, o pneu para pista seca, o famoso pneu slick. Depois outros pilotos também colocavam, e ele era o Verstappen, que rodou e deu belo 360. Na 27, o Norris perdia a potência, enquanto lá atrás o Stroll rodava. E depois de 2 voltas, o Leclerc era vítima da curva 17. Ele perdeu o carro, escapou e parou no muro. E depois aparecia o Hamilton cortando pista e indo pro box. Depois vimos que o Hamilton também foi vítima da curva 17. Highlight não mostrou, mas depois disso, a parada da Mercedes foi trágica. A Mercedes pegava o pneu macio, mas depois o pneu intermediário. E no fim, a parada em si foi de incríveis 50 segundos. Mas depois, já na volta 34, o Hamilton ia para cima do Albon. Sim, o Albon estava na frente do patrão. Logo depois, o inglês era punido com 5 segundos por cortar a pista. E na 41, o Hülkenberg foi a vítima da curva 17. Ele perdeu o carro, não conseguiu frear e parou no muro. Na volta 45, o Stroll era maluco, ia pro pneu macio e depois tinha uma bagunça, pois Hamilton, Albon, Sainz e Gasly estavam tudo junto. E no final, o Sainz quase passou, mas o Hamilton segurou. E depois atrás dele, a bagunça seguiu rolando solto. Na 47, o box era uma loucura. E depois o Hamilton parou e pagou a punição. E voltou lá atrás mesmo, até fora dos pontos.
pontos. Na volta 51, o Kvyat foi para cima e passou o Stroll. Na 57, o Bottas perdeu o carro, foi pro muro e abandonava a correr. Depois, o highlight também não mostrou, mas o Hamilton rodou. Na volta 62, o Vettel foi para cima e passou o Stroll. Então ia pro pódio, pois era o terceiro. Ele que largou de último, após não conseguir fazer volta no Q1. E depois lá atrás, o Gasly tocou no álbum, então quebrou a sua asa. Na volta seguinte, o Vettel passou o Kvyat, então ia para segundo. Mas depois lá na frente, de forma impressionante, o Verstappen vencia na Alemanha. Vettel e Kvyat fechavam maluco o pódio. E por causa dessa loucura, você tem que assistir essa corrida. Mas após essa loucura, nós seguimos 2019. Brasil 2019, uma pedrada, mas a corrida começava. Max, o pole largou muito bem e seguiu na ponta. Logo atrás, o Hamilton passava o Vettel por fora. Depois, no fim da volta, Leclerc punido, será de trás que nem uma bala. Depois rolou algumas coisas, não é, Ricardo? Na volta 21, o Hamilton era o primeiro a parar no box. Na volta seguinte, o líder, o Max, também parava. E com parada de 9.1, ele ia para os macios. Na saída do box, ele foi atrapalhado pelo Kubica. E por isso, na pista, o Hamilton passava o Verstappen. Depois, já no fim da volta, o Hamilton sofria, mas passava o Charles. Logo atrás, o Max também passava. E na reta, já passava o Hamilton. Então, Max era o líder virtualmente. Na volta seguinte, o Lewis até ameaçou, mas o Max seguiu na frente. E só para deixar claro, o Max passou o Hamilton porque a bateria do inglês foi pro espaço. E na board do Max, dá para ver a luz do Hamilton piscando. Depois, já na volta 57, o motor do Bottas fumaçava. E depois ia assim embora. Então ele parava na pista e causava o safety car. O Max aproveitava e parava. Já o Hamilton não. Mas na 59 tínhamos a relargar e teremos a resenha. O Hamilton só relargou, pois o Max foi pra cima e indo por fora passava o patrão e assumia a ponta. Logo atrás, a portaria começou e o álbum era o terceiro. Na reta oposta, o Lewis foi pra cima, foi por fora, mas o Verstappen conseguia segurar a P1. Depois na volta 66, o Leclerc abriu a asa, mergulhava e passava o Vettel. Na reta seguinte, o Sainz foi pra cima, mas os dois se tocavam e os dois abandonaram. O highlight não mostrou, mas tivemos o safety car. E durante esse safety car, o Hamilton parou e voltou atrás do álbum. E anotem isso. Mas depois tivemos a relargada. O Hamilton mergulha. O Lewis mergulhou, tocou e rodou o álbum. O Alex que caía para último. Então o Gasly ia para terceiro. Já na última volta, o Hamilton ia para cima. Mas lá na frente, o Max vencia a loucura brasileira. Já o Lewis ficava roda a roda. Mas o Gasly, impressionante, segurava a P2 e terminava em segundo. Então Hamilton era o terceiro. E se na corrida a loucura já foi grande, após ela ficou maior ainda. Pois o Hamilton foi punido. Esse piloto aqui com o álbum. Então o Sainz, que largou de último, terminou em terceiro. E por causa dessa loucura, você tem que assistir essa corridaça. Após essa corrida, vamos para uma boa. Vamos para 2021. Brasil 2021. A corrida, tivemos a batalha entre Hamilton e Verstappen. E eu achei um vídeo com a duração de quase 10 horas. Isso porque tem, pois eles mostram até a Porsche Cup. Mas para deixar claro, Hamilton largaria de décimo, tá? De décimo. Mas a corrida começava. Bottas o pole só largou, pois o Verstappen assumia a ponta. Depois na reta oposta tinha uma bagunça. Até as Ferraris escapando. E as RBR faziam dobradinha, enquanto Hamilton já era o sexto. Na volta 3, o Lewis ia com tudo, e com isso era o quinto. Na 5, Bottas quase parava o carro e deixava o Hamilton passar. E depois disso tínhamos toque. Já na volta 18, o Hamilton chegava no Pérez. Ele foi para cima e indo por fora passava o mexicano e ia para segundo. Já na reta oposta, o Sérgio abria asa e indo por fora retomava a posição. Então repassava o inglês. Depois o Hamilton de novo abria asa e de novo passava o mexicano. Mas agora o Lewis abria a vantagem e realmente era o segundo. Depois disso, tivemos as paradas, tanto de Hamilton quanto de Verstappen. Até que na volta 48, o Hamilton chegava no Verstappen. O Max fazia outra linha e se defendia. E na reta oposta, o Lewis abria asa, pegava vácuo e ia pra cima. O holandês não deixou espaço, até que os dois escaparam. Esse lance foi até investigado, mas nada aconteceu. Então,
Segue o jogo. Já na volta 58, o Hamilton ia pra cima, abria asa e ia por fora. Mas o Verstappen de novo não deixava e seguia na frente. Na volta seguinte, o Lewis ia de novo, abria asa e agora sim passava o Verstappen. Então, de forma impressionante, o patrão liderava em Interlagos. Depois lá atrás tinha sacanagem. Que é isso, meu filho? Calma. Mas lá na frente, o Hamilton vencia após largar de último na sprint. E depois ele repetia o gesto de Ayrton Senna. E por causa desse show do Hamilton e também da batalha, você tem que assistir essa corridaça. Após essa corridaça, vamos para outra melhor ainda. Vamos para 2023. Las Vegas 2023, uma corrida que eu já falei aqui faz um tempo. Essa corrida foi a única que eu não achei em português. Me desculpem. E com uma pista vegana, entendeu? Vegano Las Vegas. Isso é uma piada bem gostosa. E com a pista estava naquele ano, algumas equipes mudaram de pintura. E a Red Bull mudou os macacões. Colocou o Max de branco e o Pérez de ferro. Ou melhor, de vermelho. Mas a corrida começava. Leclerc o pole largou bem e seguiu na ponta. Mas na curva 1, o Max mergulhou e jogou o Percival para fora. E com isso ele assumia a liderança. Já lá atrás tinha bagunça. Na volta 3, nós perdemos o carro e estampava o morro. Após isso, tínhamos ultrapassagem. Até do Hamilton em cima do Sainz. Sim, o sargento largou na frente do Hamilton. Já na volta 16, o Leclerc abria asa, pegava vácuo e passava o Verstappen. Então o Monegasco assumia a liderança. Logo depois, o holandês entrou no box. E na volta seguinte, Hamilton e Piastri se tocavam. E os dois tinham pneu furado. O Oscar entrou logo no box. E na 25, o Max chegou, mergulhou e tocou no Russell. E como tínhamos prazo de carro na pista, tivemos o safety car. Com isso, a Red Bull parava, mas o Leclerc seguiu na pista. E esse toque puniu o Russell. Sim, isso mesmo. Mas tínhamos a relargada. Percival era o líder, Pérez o segundo e o Gasly era o terceiro. Depois, na frente do Max, o Piastri mergulhava e passava o Gasly. E na 32, o Pérez fez isso e passou o Leclerc. Então o mexicano, que largou da P11, assumia a liderança. Depois, as Alpines legalizavam a sacanagem. E na 35, o Pérez não esperava. Mas Leclerc mergulhava e assumia a liderança. Já na volta seguinte, o Max chegava e passava o Sérgio. E não demorou, ele ia para cima do Leclerc. Ele abria asa, pegava o vácuo. O Percival queria voltar, mas Verstappen, após ser punido, retomava a liderança. Na volta 43, o Pérez ia chegando, mas o Leclerc pipocou e fritou o pneu. Então dava de graça a P2 pro Pérez. E depois o patrão dava esse passadão no Gasly. E na última volta, o Leclerc chegava, abria asa, pegava vácuo e mergulhava. E desse jeito retomava a segunda posição. Logo mais à frente, o Max vencia de novo. Já o Percival era o segundo. Já o Pérez era o terceiro. E por causa desse final maluco, você tem que assistir essa corrida. Mas foi esse o último vídeo antes das férias e por isso deixa o like. É isso, meus manos, vemos amanhã de novo, para deixar claro o porquê eu vou tirar férias. Mas é isso, muito obrigado, até amanhã, falou e fui. É isso, não tem mais o que falar.